Oi, pessoal, bom dia. Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje eu gostaria de falar sobre alguma coisa assim interessante, que muitas vezes a gente foge de determinadas coisas e a vida da gente às vezes é baseada naquilo, no divertimento e coisas assim. Mas hoje eu queria ter uma base sobre sofrimento, às vezes sobre dor. E eu peguei as bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? A bem-aventurança é uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz. E, na realidade, às vezes, para encontrar essa felicidade, muitas vezes a gente tem problemas como chorar. Aqui a Bíblia diz assim: bem-aventurado, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram. Ora, a gente sempre vê o chorar como um sofrimento. Mas aqui está falando que é bem-aventurada aquela pessoa que pode ser feliz é você chorar, muitas vezes, não de ódio, não de coisas assim, naturalmente não, mas chorar por amor ao próximo. E essa semana eu tive uma experiência muito gostosa, porque isso eu já pensei, desde domingo passado eu pensei em pregar sobre chorar com os que choram. E essa semana, por incrível que pareça, aconteceu exatamente isso de eu precisar chorar com aqueles que choram. Quinta-feira de madrugada, 3, 4 horas da manhã, eu estava dormindo, vimos dormindo, e de repente tocou o telefone. Quando toca o telefone nessas horas, a gente sabe que é ou é algum trote, ou é alguma coisa que aconteceu na família, algum mal. A gente sempre pensa assim. E na realidade era uma pessoa lá da nossa igreja que telefonava. Ele está bastante doente, e ele telefonava para chorar. E ele chorou, e nós choramos. E a tristeza, a dor, a gente passou porque a gente chorava. Chorava porque ele estava bastante enfermo, ele costuma fazer caminhada, e ele não podia fazer caminhada. Ele estava travado, doente, com muitas dores. A doença dele não é fácil, mas a gente teve conversando, a gente teve chorando, a gente teve orando, conversando com Deus, porque muitas vezes a nossa conversa não basta. A gente precisa conversar com Deus nessas horas difíceis, porque Deus não abandona os seus. E a gente tem certeza disso. E conversando com esse irmão, chorando com esse irmão, eu pude sentir a tristeza, a dor que ele estava sentindo. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia nem orar direito, porque estava numa dificuldade muito grande, as dores, as enfermidades, enfim, o sistema de saúde dele muito abalado. E abalado também com muitos acontecimentos na vida dele. Mas ele era o Paulo. Paulo, amigo meu, uma pessoa muito querida, um irmão, uma pessoa especial. Então a gente esteve chorando junto, eu e o Paulo, as suas dificuldades, e a Vilma também estava junto com a gente, chorando. E ali eu percebi a mão de Deus. Ali eu percebi que Deus tem propósito, muitas vezes, no nosso choro. Por isso que ele pede, chorai com os que choram. Porque rir com que estão rindo é fácil, mas chorar com os que choram é mais difícil. Mas esse mais difícil é onde Deus está. Onde que o difícil é para que Deus faça e não para que a gente faça. Eu queria contar essa história para vocês. Mas eu temia porque
a gente está mencionando o nome. Está mencionando o nome. E às vezes a gente pode falar assim, mas se ele não gostar que eu conte isso, não é verdade? Então pode acontecer isso. Mas eu tenho mais um versículo aqui para depois continuar a minha conversa com vocês. E o versículo diz assim: mas o seu favor, não, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Que coisa! O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe, começa a alegria. E foi exatamente isso que aconteceu. É por isso que eu estou contando, é por isso que eu estou falando. Porque agora de manhã, quando eu estava pensando em preparar esse sermão, o mesmo irmão me telefona. E ele telefona de um lugar muito bonito. Ele estava passeando, fazendo caminhada, que ele não podia, ele estava travado. Ele não podia. Mas agora de manhã, ele já podia levantar e ter passeando com a filha dele. Os dois alegres, porque tinha cessado as dores, tinha cessado o sofrimento. É claro que precisa de tratamento, é claro que precisa. Mas o que importa é que não, na hora do choro, ele me convidou para chorar com ele. E na hora da alegria, ele me convidou para participar da alegria. É difícil a gente testemunhar disso. Aí eu pedi permissão para ele. Se eu podia pregar que vale a pena chorar. Que vale a pena. Que vale a pena, às vezes, estar ouvindo, chorando junto com uma pessoa, e depois, amanhã, que pode durar meses, pode durar muito tempo, mas não durou muito tempo. E de manhã, você pode se alegrar com aquela pessoa que você chorou, e ver ele passeando com a filha, todo alegre. Tem que chorar outra vez. Chorar por um Deus tremendo. Chorar por um socorro que Deus traz. Uma bênção que Deus traz. Eu vou continuar. Rindo ou chorando com eles. Mas que isso sirva de exemplo não só para mim. Que sirva de exemplo para cada um de nós. Que a gente possa abraçar causas difíceis, onde tem gente chorando. Vamos chorar com ele. Deus pode providenciar muitas coisas maravilhosas, como providenciou essa vez. Pode providenciar outras vezes. Nós podemos chorar um com o outro, muitas vezes de tristeza, mas amanhã pode chegar uma manhã de alegria. A gente vê muitos casos, a gente vê o Tó chorando, desesperado, com a Ilva. E de repente amanhã chega. Amanhã chega com outro aspecto, com outra alegria. Então a gente vê na nossa família pessoas que choraram, que tiveram tristeza muito grande, mas que de repente viu que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. E que confiar nesse Deus maravilhoso traz resultado positivo. Por isso que as nossas ações tragam reações abençoadoras. Então as nossas ações precisam ser ações dignas, ações de amor, ações de ajuda.
como é importante não ter o ódio, quanto é importante não desprezar, quanto é importante amar e ter a dar, porque Deus nos dá. Deus nos dá as coisas muito mais grandes e muito mais perfeitas. É por isso que, às vezes, esses acontecimentos trazem para nós emoção. Uma emoção porque Deus causou, porque Deus abençoou, porque Deus iluminou. Esse meu amigo é muito querido. Vocês são muito queridos. É por isso que eu estou falando. Chorai com os que choram. Que a gente vai ver que chorar traz mais bênçãos do que rir. Há momentos que precisamos chorar. E esses momentos que a gente precisa chorar, e chora com alguém que está chorando, a gente tem a felicidade de ver Deus atuar para a honra e glória do nome dele e para que a gente cumpra a vontade dele. Não é desprezar, não é fazer, você está sofrendo por causa disso, por causa daquilo, acusações. Não. Chorar é não olhar para o que a pessoa fez, e sim olhar para Deus, que está sempre pronto a nos perdoar, mesmo que a gente tenha pecados muito grandes. O que Deus quer é abençoar as nossas vidas, é iluminar a nossa vida, é nos orientar num caminho às vezes difícil, mas seguro. Perfeito. Caminho que você pode andar de cabeça erguida para honrar a Deus, para glorificar o seu nome. Então, chore com aqueles que choram, sofram com aqueles que sofrem, e Deus te abençoará, e Deus te iluminará, e Deus dará muitas soluções que a gente não consegue sozinho. Precisamos estar juntos. Por isso que eu falo, a gente fala não só para uma pessoa, a gente fala para muitas pessoas, porque a gente quer estar junto, quer que o efeito da palavra de Deus cause em nós as maiores bênçãos, mas a gente precisa obedecer a um Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor esteja com vocês, que vocês possam também chorar quando for preciso. Chore com seu filho, com sua filha. Chore com as necessidades deles, com do seu irmão, da sua irmã. Chore com aqueles que você nem conhece direito, mas que veio chorar com você. Chore com eles. E procurando sempre ajudar, sempre abençoar. Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o maior prêmio que a gente pode dar a Deus, é estar abençoando a vida do nosso próximo com a nossa vida, mesmo que isso custe muitas lágrimas. Que o Senhor os abençoe, ilumine, e até domingo que vem, que Deus possa estar nos abençoando, nos protegendo, iluminando a cada um. A paz do Senhor esteja contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.